Olá pessoal, nessa aula nós vamos apresentar alguns conceitos de filtros ativos, aqui da disciplina de Eletrônica Aplicada. Bom, a aula terá os seguintes tópicos: vamos tratar um pouquinho dos conceitos básicos de filtros, classificação, a função de transferência dos filtros e as topologias que a gente aplica nos filtros ativos. Bom, os filtros eles são utilizados em diversas áreas, e os mais antigos são os filtros passivos, baseados em resistor, indutor e capacitor, que fazem o papel de filtro, especialmente em circuitos que demandam uma potência um pouco mais elevada do que unidade de watt. Esses filtros passivos eles são bons para alta frequência, frequências acima de 100 Hz. Entretanto, eles utilizam indutores que são pesados, volumosos, e você tem uma dificuldade bastante grande de fazer a integração, de fazer um circuito integrado, um microchip, com esse tipo de componente. Os indutores, existem algumas técnicas de integração de indutor, mas sempre com um valor muito pequeno e a um custo bastante razoável. Portanto, quando a gente fala de circuito integrado, geralmente a gente limita os circuitos para integração aos componentes como resistor, capacitor e transistor, que são componentes facilmente integráveis. Os filtros ativos, por sua vez, eles possibilitam uma filtragem com uma maior ordem, então um filtro muito mais próximo do filtro ideal, né, com uma qualidade bem superior aos filtros passivos. Eles empregam componentes ativos, então podem empregar amplificadores operacionais na versão mais tradicional, podem utilizar transistores, não é muito comum, mas o transistor também pode ser utilizado juntamente com resistores e capacitores e prover um filtro. E eles operam em baixa potência, tá? Potências aí na ordem de miliwatt até unidade de watt, geralmente. Aqui a gente mostra os tipos de filtro. Então nós temos 4 tipos principais de filtros, que seriam o filtro passa-baixa. Então você permite passar frequências abaixo de uma frequência determinada escolhida, que é a frequência de corte do seu filtro. Acima dessa frequência você, em teoria, um filtro ideal, filtraria tudo, não passaria nada de frequência mais elevada. O filtro passa alta é o complementar do anterior, então ele corta todas as baixas frequências do sinal acima da frequência de corte, ele permite passar todas as frequências com ganho unitário, ou qualquer filtro pode ter ganho. Tá? Então aqui eles estão mostrando todos normalizados com ganho unitário, mas a gente sempre pode pensar em filtro dando um ganho na frequência de interesse. Tem o filtro passa-banda, onde ele corta a frequência baixa, corta a frequência alta e permite passar as frequências na região de interesse, e o seu complementar, que ele permite passar a frequência baixa, permite passar a frequência alta e filtra exatamente uma região de frequências específicas entre essa frequência 1 e 2. Ainda temos o filtro passa-tudo, que ele não corta nada de sinal em termos de amplitude, ele é utilizado apenas para ajuste de fase. Ok? Então aqui temos a especificação do filtro, a variação máxima de ganho aqui na região de passagem, a frequência de início do corte, aqui na banda de transição, a frequência final, que então essa diferença de frequências e essa derivada aqui vai te levar a uma dada ordem de filtro. Tá? Quanto mais brusca esse decrescimento, maior a ordem do filtro, e o ganho mínimo que você deseja aqui na região de rejeição, tá? Em relação ao ganho que você tinha na região de passagem. Essas características são as características necessárias para determinar a ordem do filtro e depois a alocação de polos e zeros aí do seu filtro. Então, nesse slide a gente apresenta essa especificação dos filtros, a frequência da borda de passagem, ômega p, aqui,
a frequência da borda de bloqueio, este é ωs, a máxima variação de ganho na faixa de passagem, então que é essa oscilação permitida aqui, na faixa de passagem, e a atenuação mínima desejada na região de bloqueio, então essa diferença entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição. Tá? Essas características são as que você precisa estabelecer para determinar o filtro e fazer o projeto do filtro. Todo filtro ele é baseado numa função de transferência. Assim como um controle, a função de transferência ela pode ser escrita numa forma padrão, onde eu tenho um ganho K, os zeros, que são os termos que levam o numerador dessa minha função de transferência a zero, e os polos, que são os termos que levam o denominador da função de transferência a zero. O número de polos que eu tenho aqui vai dar a ordem do nosso filtro, que, consequentemente, ele indica quanto mais brusca é aquela derivada da região de transição. Quanto maior a ordem do filtro, maior o decaimento que a gente tem na região de transição. E os zeros, por sua vez, eles são responsáveis por você ter as frequências aonde a transmissão é zero, aonde você vai fazer a filtragem do sinal. Se eu quero filtrar um sinal de baixa frequência, eu tenho que colocar zero em baixa frequência. Por quê? Porque os termos zero, como o nome diz, levam a função de transferência a zero. Então, o que vai sair do filtro naquela região? Zero. Então, se eu preciso cortar frequências elevadas, eu vou ter zeros tendendo ao infinito. Se eu preciso cortar frequências baixas, eu vou ter zeros em baixa frequência. Então, eu posiciono os zeros aonde eu quero regiões de corte. Então, aqui, mostrando essa ideia de alocação de zero, né? Se eu quero fazer uma filtragem de baixa frequência e também de alta frequência, eu tenho que ter zeros em frequência próxima de zero e zeros em frequência tendendo ao infinito. E os demais parâmetros vão me controlar essa banda de passagem aqui do nosso filtro passa-faixa. Mostrando isso em diagrama real e imaginário. Então, aqui estariam os polos. Polos sempre com parte real negativa, tá? Polos do lado esquerdo do semiplano. Por quê? Porque polos do lado direito gerariam uma função instável. Então, aquelas ideias de controle, elas seguem válidas. Tá? E os zeros, geralmente, são alocados em cima do eixo imaginário. E se eu aloco zeros para infinito, aqui é o conceito de filtro passo-abaixo. Se eu alocar zeros aqui, o valor zero do eixo J-ômega, né, que é o eixo da frequência, eu vou ter um filtro passa-alta. Ok? E alocando zero em pontos específicos, eu rejeito frequências específicas, formando aí os outros tipos de filtro. Quanto à classificação dos filtros, a gente tem algumas classificações, começando com o filtro de Bessel. O filtro de Bessel é um filtro que ele tem a faixa de passagem, a faixa de rejeição plana. Ele faz uma transição suave entre essas duas faixas. Então, ele não é um filtro de corte abrupto. Quanto mais abrupto é o corte do filtro, mais ele se aproxima do filtro ideal. E quanto mais plana as regiões de passagem de transição, também mais ele se aproxima do filtro ideal. Então, o filtro de Bessel ele tem faixa de passagem e rejeição próximas ao do filtro ideal, mas a faixa de transição é bem suave, o que fica um pouco longe do filtro ideal. O filtro Butterworth ele tem faixa de passagem e de rejeição plana, mas a faixa de transição é moderada. Então, não chega a ser uma faixa abrupta, mas ele acaba sendo bastante utilizado porque essa característica de faixa de passagem plana, ela é bastante interessante em boa parte dos casos. O filtro Chebyshev ele pode ter dois tipos, um onde
a faixa de passagem tem oscilação e a faixa de rejeição é plana, e outro onde a faixa de passagem é plana e a faixa de rejeição tem oscilação. E nos dois casos, a faixa de transição é moderada. E o filtro elíptico, também conhecido como filtro de Cauchy, ele tem faixa de passagem de rejeição com oscilação, e a transição é abrupta. Bom, como é que são essas características? Às vezes, com palavra é difícil de imaginar. Então, graficamente, é mais fácil de mostrar o comportamento dos filtros. O Butterworth ele tem regiões planas aqui na faixa de rejeição e na faixa de passagem, e a transição ocorre de forma moderada. O Chebyshev ele tem oscilação na faixa de passagem e faixa de rejeição plana, com uma transição aqui um pouco mais abrupta do que o Butterworth. Se for o Chebyshev do tipo 2, inverte-se a região de oscilação. Então, aqui no Chebyshev tipo 2, a região de passagem é plana e a região de filtragem, a região de rejeição, é com oscilação. E as derivadas aqui de forma moderada. E o elíptico, ele tem oscilação tanto na faixa de rejeição quanto na faixa de passagem, só que a transição aqui é bastante bruta, tá? Bastante rápida. Então, essa característica do elíptico se aproxima mais de um filtro ideal. Essa característica de região plana na transição e na faixa de rejeição e na faixa de passagem é o Butterworth, que se aproxima mais do filtro ideal. Ok? Lembrando que esses gráficos são apresentados para um filtro passa-baixa. Se for um filtro passa-alta, esse gráfico se torna invertido, passando as altas frequências e rejeitando as baixas, e assim por diante, conforme os gabaritos apresentados anteriormente. Aqui a gente apresenta as funções de um filtro. Então, por exemplo, função de Bessel, para filtro passa-baixa. Então, a gente observa aqui a característica do filtro de Bessel de primeira ordem, apenas um polo, uma frequência ω0. Um filtro de segunda ordem, com dois polos, que vai ter esta função. Filtro de terceira ordem, filtro de quarta ordem. Então, dessa forma aqui, a gente vai evoluindo a equação característica do filtro de Bessel em função à ordem. Filtro Butterworth, para a primeira ordem ele é idêntico ao filtro de Bessel. Para a segunda ordem em diante, muda aqui o amortecimento. Tá? Então, você já vê uma diferença no filtro de segunda ordem, Butterworth e Bessel, e terceira ordem em diante, você começa a ter a junção de filtros de primeira ordem com filtro aqui de segunda ordem, alterando aqui os valores dos amortecimentos. Quarta ordem, e assim por diante. Bom, essas aqui são as funções de transferência do filtro Chebyshev. Novamente, a gente observa que para a primeira ordem, Chebyshev, Butterworth, Bessel, eles têm a mesma equação, então não muda nada. Para a ordem 2, 3 e assim por diante, a gente tem funções diferentes, mudando aqui a alocação dos polos. Então, o posicionamento dos polos é que nos dá a classificação aí, Chebyshev, Butterworth, Bessel, basicamente mudando aí o amortecimento do circuito. Ok? Se eu mudo polos reais para polos complexos imaginário e com um amortecimento maior ou menor, eu vou transitando aí as funções de transferência. Os filtros podem ser classificados quanto à topologia. O filtro de Cauchy é o filtro passivo, composto por indutores e capacitores, que não é o alvo aí da nossa disciplina de hoje, mas são filtros bastante utilizados com potência mais elevada. Os filtros que nós vamos comentar um pouco mais aqui são os filtros do tipo Sallen-Key e realimentação múltipla. Esses dois são filtros ativos, compostos de resistores, capacitores, e um amplificador operacional, que é o que faz a parte ativa. Aqui no nosso caso, nós vamos mostrar com amplificadores operacionais. Existem ainda topologias de filtros com variáveis de estado e filtros do tipo biquadrático, que vocês podem estudar nos livros de eletrônica,
eles não vão ser alvo aqui da nossa disciplina, porque são circuitos de uma aplicabilidade um pouco menor do que esses dois anteriores. Nós vamos focar nos filtros de maior aplicabilidade. Então, essa é a estrutura do Silent Key. Eu tenho aqui um aplicador operacional. A entrada ela está no terminal não inversor. O terminal inversor ele está aqui conectado na saída, tá? Fazendo aqui a realimentação. Então, ele é um filtro não inversor. A função de transferência pode ser calculada a partir dessas impedâncias, E1, E2, E3, E4, com essa característica. Tá? Pelo fato dele ser não inversor, eu consigo aplicar ele em estágio único. Tá? Com essa função de transferência, eu posso ter aqui a ordem 2, dois polos no denominador da minha função, e aplicar ele de forma única, sem precisar de um circuito aqui para inverter novamente, que seria o caso de eu estar aplicando o circuito na entrada não inversora do ampolo. Como exemplo, um filtro passa-baixa, então pegando a função de transferência, a gente pode considerar esta função de modo padrão, onde eu tenho ômega zero quadrado, ômega zero quadrado aqui, mais 2 alfa s, mais s quadrado. Tá? Então, lembrando que a função passa baixa, tá? Os zeros eles estão no infinito. Trazendo isso para circuito eletrônico, eu tenho, então, no lugar daquela impedância aqui de cima, o capacitor C1, resistor R1 aqui, resistor R2, capacitor C2, tá? De forma que esses elementos eu tiro aqui três equações. Equação da frequência natural, do ômega zero, que é esta frequência aqui, do meu parâmetro que multiplica o S no denominador, o 2α, que depende de ômega zero do fator de qualidade, o fator que vai me definir se o filtro ele tem uma transição um pouco mais brusca ou moderada, e o fator de qualidade tem essa relação aqui. Tá? Observem que nós temos 1, 2, 3, 4 elementos para serem calculados. Tá? E só temos 3 equações. Isso é bastante comum nos filtros ativos. É comum a outros filtros, que a gente vai ver já na sequência, eu ter mais componentes do que equações para fazer o cálculo. Portanto, não existe um cálculo fechado. Tá? O que a gente faz, geralmente, é atribuir valor a um ou dois componentes, usa as equações para calcular os demais e verifica se os valores não se tornam valores fora da realidade, valores impraticáveis em termos de valor comercial de mercado. Caso isso seja a sua situação, você vai ter que reestipular o valor inicial, tá? E novamente observar o valor final. Então acaba sendo um processo um tanto quanto iterativo para você determinar os valores dos componentes, uma vez que a gente precisa limitar a nossa faixa de resposta a valores comerciais. Por exemplo, eu não posso utilizar resistores de valor muito baixo nas realimentações para não caracterizar um curto-circuito. Não posso utilizar valores muito elevados para não caracterizar um circuito aberto. Capacitores, capacitores de valor um tanto quanto elevado, eu vou precisar utilizar capacitores eletrolíticos que acabam tendo uma resistência série bastante elevada, não são os mais adequados para utilizar aqui na eletrônica aplicada. Então a gente tem que tentar aí chegar com valores de capacitores e resistores que sejam adequados para o uso com amplificadores operacionais. O Silent passa alta basicamente é a mesma estrutura, só que aonde estavam os resistores, que eram nesses dois pontos, agora a gente tem o capacitor, aonde estavam os capacitores, que eram nesses dois pontos, a gente tem o resistor. Então ocorreu a troca resistor-capacitor, de forma que isso também ocorre nas equações. A frequência ômega zero é a mesma equação, e aqui
nas expressões seguintes, na expressão do 2α e na expressão do fator de qualidade, a gente vê uma inversão aqui dos termos R e C. Tá? De forma que tudo que eu comentei a respeito de valores de projeto vale também aqui para o passa alto. Esses valores que são mostrados aqui é um exemplo de projeto com fator de qualidade igual a meio e frequência de ressonância de 72 Hz, então frequência de corte, melhor dizendo, de 72 Hz. E o Salink passa-faixa, ele tem esta característica. Agora aqui a gente tem um divisor de tensão que permite ajustar um ganho. Este ganho é dado por 1 mais o RB pelo RA, 1 mais esse divisor de tensão. A equação ela é desta forma, o ômega zero está aqui, o fator de qualidade, uma expressão bem maiorzinha aqui, bem mais complicada, porque eu tenho mais elementos, está aqui abaixo. Novamente a gente tem 3 equações e agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes para serem ajustados. Consequentemente, a gente vai ter que atribuir valor aqui a alguns componentes e calcular os demais, fazendo aquele processo de iteração que eu comentei anteriormente. Outra forma de fazer a implementação dos filtros é a partir de sistemas de realimentação múltipla. Então aqui a gente mostra um exemplo do sistema de múltipla realimentação, tá? Realimentando aqui, realimentando aqui. Observem que o terminal positivo está aterrado e esse filtro, então, ele tem o sinal de entrada no pino negativo, na entrada inversora do amplificador operacional. Isso quer dizer que o sinal de saída ele vai ter 180 graus de defasagem em relação ao sinal de entrada, além da variação característica aí de fase do filtro. Tá? De forma que, para você ter realmente um sinal de entrada igual ao de saída na faixa de passagem, você precisa ter um segundo elemento aqui, um segundo amplificador operacional, para fazer pelo menos o papel de inversão. Okay? Então, isso é aparentemente uma desvantagem em relação à estrutura Salink que a gente viu anteriormente. Por outro lado, o fato de trabalhar com a entrada não inversora aterrada faz com que esse circuito ele seja mais estável no seu ganho DC e tenha menos problema de ruído. Então, esse ponto é uma vantagem, onde a gente vê que ele tem uma aplicabilidade também bastante razoável, apesar de que eu preciso de 2 elementos para poder fazer a não inversão do sinal, né? Porque apenas um circuito ele vai inverter o sinal de saída. De forma análoga ao que a gente comentou anteriormente, eu tenho aqui 3 equações e 5 elementos para serem calculados. Então, é natural, de novo, você fixar o valor de alguns componentes, tá? E achar os demais. Uma metodologia de projeto muito comum, encontrada na literatura, é você fixar essa relação dos resistores e também a relação dos capacitores. Tá? Por exemplo, você pode trabalhar com capacitores iguais aqui. E aí você ajusta os demais componentes de acordo com essas relações. Tá? Você pode trabalhar C2 e C5 iguais e trabalhar aqui com resistores, por exemplo, R1 e R3 iguais, uma vez que o ganho é dado pelo R4 em relação ao R1. Então, a não ser que você queira ganho unitário, você vai trabalhar essa relação aqui para poder chegar no ganho que você precisa. Então, nesta aula era isso. A gente utilizou referências do livro Cedra Smith, a 5ª edição, e desse Application Note SBOA 114, que é o Application Note da Texas para essa parte de filtros de realimentação negativa. Tá, ok? Até a próxima.